Bom, essa aqui é a primeira peça que eu forjei, então eu escolhi a mais carcomida, que estava uma maior corrosão, justamente para ver o que eu ia conseguir fazer. Ela ficou com uma espessura, ficou mais fina, mas o tamanho aumentou, né? Tanto aqui da tangue quanto da própria lâmina. Aqui eu vou dispensar aqui essa ponta, né? Mas eu tenho material para fazer o desbaste, então a lâmina vai ser menor do que essa que está aqui. Então agora eu vou fazer as outras conforme essa aqui, e aí eu tenho a margem para fazer o desbaste, né, o perfil da lâmina. A primeira coisa que eu fiz foi essa parte aqui do dorso aqui do fio, eu centralizei, né, assim. Depois eu basicamente fui batendo nessa parte aqui para baixar, e depois afinando essa parte aqui, ela espichou. Aqui o cabo foi a mesma coisa, o cabo ficou mais fino, fez um distal aqui. Então agora eu vou partir para a forja das outras, e depois eu vou ver se elas ficarem, né, dentro do mesmo perfil. Eu posso fazer o recorte igual nelas, e aí sim partir para o desbaste, deixar o mais parecido possível. Então essa aqui era o maior problema mesmo de corrosão. Apesar das batidas aqui não desapareceu, mas é assim mesmo. Isso aí.
Depois da forja e da normalização, que eu fiz para refinar o grão, eliminar algumas tensões da forja, vou deixar aqui mais um pouco na brasa até esquentar, ficar bem uniforme o aquecimento, e depois deixar resfriando lentamente nas cinzas para fazer um recozimento, para poder fazer o desbaste. É importante fazer a normalização antes do recozimento para já refinar o grão. Fazer o desbaste com o grão crescido não é muito bom. Então fica aqui só mais um pouco. Depois eu tiro do fogo e esfria lentamente ali nas cinzas. Bom, as 4 lâminas já estão prontas para têmpera, então as 4 são bem finas. Eu vou temperar uma logo após a outra, né, na mesma seção de têmpera. E só uma consideração sobre lâminas bem finas, né? Essas são lâminas muito finas e relativamente largas, né? Então tem que ter um certo cuidado. O que eu tenho assim experimentado é que a têmpera seletiva, né, que se consistiria então em aquecer mais a parte do fio e mergulhar ela, né, mergulhar em parafina derretida, para lâminas muito finas, esse tipo de têmpera seletiva, né, que seria aquecer só a parte do fio, ele é um pouco perigoso, né, pelo seguinte, ó, a têmpera seletiva, então, a parte do fio ela é aquecida a uma temperatura bem mais elevada do que o dorso, né? Então ela vai acima da temperatura que pede o magnetismo para fazer a têmpera. Acontece que o aço, então, quando é aquecido, ele se estende, né? Só que a parte do dorso, ela se estende menos que a parte do fio, né? Então, se acontece de aquecer muito rápido a parte aqui do fio e o dorso ainda não ter aquecido, acompanhado esse aquecimento, e essa distensão que vai dar aqui pode fazer isso aqui, ó, no fio, né? Ele pode empenar ou ficar pior, tipo um S, assim, ó. Isso aqui é muito difícil de recuperar depois, porque ele permanece na hora da têmpera, né? Então essa parte aqui né, aumenta no comprimento, e enquanto o dorso não. E quando tu resfria, ela vai resfriar e o dorso, né, ainda vai continuar quente, ele se estender um pouco. Então ele vai manter esse tamanho, sendo que essa parte do fio vai esfriar e vai endurecer. Conforme o dorso vai esfriando, ele vai se retraindo, vai encolhendo. Essa parte aqui, estando já endurecida e muito fina, na medida que ele se encolhe, pode acontecer uma tensão aqui e pode rasgar, pode trincar a lâmina, né? Ela pode trincar, né? O que eu prefiro fazer então, assim, ó, um aquecimento integral da lâmina, né? Homogêneo, para ela toda se distender de uma maneira só, e o resfriamento também integral, né? Então toda a lâmina vai se distender, vai estar vou procurar deixar a temperatura própria para têmpera,
pelo menos a parte do fio, mas o dorso também vai estar bem aquecido. E aí sim mergulhar. Aqui eu tenho óleo vegetal, óleo de soja, ele vai ser pré-aquecido, né? Então aqui eu tenho um tubo metálico aqui tem quase 4 litros de óleo aqui. Eu vou fazer o aquecimento assim, ó. Antes de fazer a têmpera, então eu vou aquecer essa mola aqui e mergulhar, né? Então essa parte de cima do óleo já vai estar numa temperatura mais indicada para fazer a têmpera, não dar um choque muito forte, para não acontecer nenhum problema, né? Mesmo que a lâmina mergulhe além dessa parte mais aquecida, quando ela chegar na parte mais fria, ela já vai ter passado por essa parte e não vai sofrer um choque tão grande, né? Então eu vou fazer a têmpera das 4 facas, aquecimento integral e a têmpera integral. E depois um revenimento também integral em toda a lâmina e depois, mais adiante, um revenimento diferenciado. Fazer a parte do dorso, né, e um revenimento além para ela ficar com um padrão mais de mola, né, enquanto a parte do fio estaria anterior a isso, seria mais dura, então tem uma mola, mas a parte do dorso vai estar com um padrão de mola. Aí ela vai ficar com um revenimento seletivo, né? Ao invés de ser uma têmpera seletiva, vai ser um revenimento seletivo, né? A questão do empenamento, a lâmina fina, essas lâminas elas são tão finas que aquecendo a lâmina integralmente assim, o próprio peso dela pode fazer com que ela se envergue. Esse tipo de empenamento curvo em toda a lâmina, né, não é tão problemático, é possível, né, recuperar ele depois do revenimento, né? Agora, se acontece um empenamento tipo S, no fio, esse é muito difícil de recuperar, mesmo depois do revenimento. Então eu vou executar a têmpera dessas lâminas agora e vou torcer para tudo dar certo, não acontecerem trincas e também não acontecer o sobreaquecimento, quer dizer, ficar na temperatura de têmpera ou acima por muito tempo, que pode comprometer a estrutura do aço e criar aquela, não, se chama pele de sapo, tipo umas bolhas assim, né? Então isso aí não pode acontecer, tá? Isso aí.